Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira de Araras, declaro aberta a 27ª sessão ordinária, terceira sessão legislativa, 15ª legislatura da Câmara Municipal de Araras, do dia 8 de agosto de 2011, às 20 horas. Convido a todos para que, em pé, saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araras, declaro aprovada. Queria aproveitar para cumprimentar o seu Sérgio Jacica, vereador da terceira idade, a dona Figênia, a Júlia, que é a presidente da Câmara Jovem, garota do... Tá, o irmão da Júlia, que eu estou pensando que é vereador jovem também. E aproveitar também e cumprimentar a Júlia pelo movimento pastoral que foi realizado ontem, com 5, 6 mil pessoas, pessoal de fora. Eu não pude comparecer, mas estava passando numa avenida e eu tive que esperar uns 10 minutos para o pessoal passar, mas fiquei sabendo que o doutor Eduardo de Moraes foi, então depois ele pode comentar melhor sobre isso. Mami também esteve lá. Então, vocês jovens estão de parabéns. Tá? Solicito assistente legislativo para fazer leitura do grande expediente. Projeto de Lei Executivo Municipal, processo 149 de 2011. Insere o artigo 9º na Lei Municipal número 4.412, de 18 de julho de 2011 e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo Municipal. Vereador Dercy Egimir Toffolo, processo 151 de 2011. Denomina Rua Luiz Carlos de Alessandri, a rua projetada 4 do Jardim das Esmeraldas. Vereador Éder Donizete Miller, processo 148 de 2011. Denomina de Lauro Miller a via pública conhecida como Rua 2 do Conjunto Habitacional Varley Colombini. Vereador Eduardo de Moraes, processo 150 de 2011. Denomina Rua Paulina Storoli Scamparini, a atual Rua Projetada 7, do Jardim Esmeralda. Processo 152 de 2011. Denomina Rua Gumercindo Barreta, a atual Rua Projetada 6, do Jardim Esmeralda. Requerimentos. Vereador Dercy Egimir Toffolo, processo 154 de 2011. Informações sobre desvio de verba pública ocorrido no departamento responsável pela folha de pagamento da Prefeitura Municipal. Vereador Erison Mercatelli, processo 153 de 2011. Solicitação de informação sobre repasse de verbas para as instituições para o ano de 2012. Senhor presidente, aqui consta a pauta para leitura nessa sessão. Passaremos agora a segunda parte, tribuna livre. Não houve munícipes inscritos. Nós passaremos agora a terceira parte, palavra livre. Uso da palavra para os senhores vereadores pelo prazo de 2 ou 3 minutos cada vereador, porque hoje o expediente é reduzido a 30 minutos, então a fala dos senhores vereadores irá até às 8 horas e 30 minutos. A gente vai suspender a sessão por 1 ou 2 minutos para nós acertarmos aqui a fala dos vereadores. Bem, com a palavra, vereador Breno, pelo prazo de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todas e a todos. Acho que uma das coisas que a gente precisa aprovar, inclusive, é extinguir esse expediente reduzido para votação de LDO e legislação orçamentária. Eu quero iniciar, não sei se vai dar tempo de tratar de outros assuntos, mas tratar de uma questão que eu acho que é relevante,
no que se refere ao debate político de maneira geral e a chegada do processo eleitoral que se aproxima no ano que vem. É preciso, nossa cidade viveu momentos de muita dificuldade política nos últimos anos, por conta de um acirramento desnecessário, talvez. Em alguns momentos sim, outros não. Mas é importante, nas divergências políticas, ter-se alguns parâmetros. E eu penso que algumas ações que eu tenho visto por aí têm ferido esses parâmetros no que se refere especialmente à possibilidade do debate democrático, que é o anonimato. Isso prejudica todos nós. Então, tem 2 episódios recentes que têm acontecido sobre isso, que prejudicam e acho que criam um clima desfavorável com relação ao aumento de vereadores. Eu tenho manifestado uma posição de contrariedade, de manutenção a 11 vereadores. Mas eu acho que as faixas que estão sendo colocadas de forma anônima prejudicam aqueles que defendem o aumento de vereadores de fazer o debate democrático. A mesma coisa com relação a folhetos espalhados lá pelo Jardim Cândida, fazendo críticas à administração, à Câmara e aos vereadores de maneira geral, de forma anônima. Então isso prejudica, eu acho que merece a atenção de todos nós, para que não estimulemos isso. Porque nós estamos aqui, disputamos eleição, nos expomos publicamente ao debate, à crítica pública, a imprensa faz o mesmo também, quando o jornalista, o repórter edita uma matéria, faz uma coluna, ou um articulista se expressa num jornal. Não é à toa que a Constituição veda o anonimato, porque isso é um prejuízo democrático. Portanto, eu penso que é importante que essas ações mereçam o nosso, e da toda a população, o nosso afastamento, de que a gente possa sempre fazer um debate saudável, democrático, republicano, sobre os diversos assuntos da cidade, sem prejuízo de estimular ações como essa, anônimas, que não avançam, seja no sentido que for, das opiniões diversas que tivermos sobre os assuntos que interessam a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Éder Miller, pelo prazo de 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, ouvintes da Araras FM, internautas e pessoas que aqui nos assistem. Também concordo com Vossa Excelência, vereador Bueno, porque, inclusive, faço essa semana 1 ano de Câmara Municipal. E, fazendo o balanço nesse 1 ano aí, não só eu, mas como essa casa que mais acertou do que errou. É só pegar o número de indicações, projetos que aprovamos, o que essa casa contribuiu com a cidade. Não só esse vereador, mas todos os vereadores. Mas é lamentável que é meia dúzia de pessoas aí fora que sequer tem coragem de sair candidato. E quando era 17 vereadores, Bueno, tinha de panela. Baixou para 11, um monte e correu. E fica aí hoje, instigando, atrapalhando o trabalho dessa casa e achando que se forma opinião. Mas forma opinião nenhuma, viu? Porque nem se coragem. Saia candidato ano que vem, canso de falar aqui, saia candidato. E venha ver o trabalho. E então eu aí nesse 1 ano de casa, eu tenho convicção e certeza que mais acertei do que errei. E procurei fazer o máximo pela minha cidade. E também, no modo geral, é lógico, tem vereador que faz mais crítica, alguns é mais indicação, outros é fiscalização, outros é projeto, mas, enfim, a casa, com nossos pares aqui, a gente mais acertou, com certeza, do que erramos. E acho que é muito importante manter. E a questão de 17 vereadores, ou 15, quem defende aumentar, eu penso assim, dar oportunidade para novos vereadores, e também ter e usar o Estado democrático, para que só não ficasse restrito a quem realmente tem condição mais, ou sei lá, não sei expressar, mas eu defendo aumento de número maior por causa dessa situação.
Senhor presidente, para finalizar também, fiz uma indicação em questão do trânsito em frente à Escola Estadual Carlota Rodini, solicitando agente de trânsito para controlar a entrada e saída no horário de pico, naquele local lá, que é a Avenida Loreto. Espero que a administração envie agentes de trânsito nessa saída aí, entrada da escola, porque está muito caótico a situação lá e há muitas crianças saindo. Então, ao invés de a gente ter, às vezes, aí, agentes de trânsito multando para a Zona Azul, de repente podemos ter lá controlando, olhando as nossas crianças, que aí é um trabalho bonito de se ver dos agentes de trânsito. Quando você vê policiamento em frente à escola e agente de trânsito olhando a nossa criança, isso é um trabalho bonito. Obrigado, senhor presidente, é só. Com a palavra, pelo prazo de 3 minutos, o vereador Zé Bedé. Boa noite a todos, público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet, também meu boa noite. Eu também, como já diz os dois vereadores que sobre o assunto do aumento de vereador, não quero, eu acho que posso deixar isso para a hora certa também, confirmar minha opinião, mas é triste se eu ouvir opiniões que é contrária porque vereadores não trabalham. Eu sinto isso, lamento isso, né? Se tem aqueles que não trabalham, aponte, guarde ele, na próxima eleição dá uma resposta para ele. Mas é doído você ouvir pessoas dizer que a Câmara só tem vagabundo. Eu posso afirmar isso para a população de Araras, que não é isso que eu vejo aqui na Câmara, né? Tem algumas opiniões que a gente não concorda, mas eu vejo a Câmara de Vereadores hoje preocupado em apoiar o prefeito nas obras importantes do município, nos projetos que beneficia, que favorece ao cidadão, e aqueles que não apoiam, que a população vê, né, e lá na frente dê a sua contribuição. Diga a ele que ele não pode estar aqui. Agora, seria melhor aquele que é contrário, que pensa que o vereador não faz nada, acompanhar a Câmara, vir conversar com o vereador, o que ele está fazendo. Então, eu não concordo, e isso é muito ruim para pessoas como a gente que trabalha, ouvir dizer que a gente é um vagabundo. Exemplo disso, eu posso dizer o seguinte: há meses atrás, devido à procura dos munícipes, eu perturbei bastante o pessoal de trânsito, responsável pelo trânsito da cidade, os responsáveis para sinalizar as nossas ruas, e eles me passaram para mim a dificuldade que tinha, né? Que tinha muita dificuldade, porque a coisa era manual, ficava difícil atender toda a cidade. Eles me explicaram, me falaram o que precisava. Falou para mim o seguinte: vereador, se você me ajudar, cobrar do prefeito uma máquina de pintura asfáltica, nós vamos conseguir atender melhor essa demanda. E para minha felicidade, e para a população de Araras, hoje eu pude ver essa máquina estacionada no estacionamento do Departamento de Trânsito. Uma máquina que custou 146 mil, comprado com recurso do próprio departamento. Então, é a minha justificativa que eu não estou nessa casa e não sou favorável ao 17 só para me favorecer. Eu acho que o que vai me favorecer a permanecer nessa casa e cada um desses vereadores é a ação dele. E também passar para a população os limites da gente. Que eu tenho certeza que se eu pudesse fazer muito mais, faria muito mais pela cidade de Araras. Com a palavra, a vereadora Magda, pelo prazo de 3 minutos. Boa noite a todos. Eu só queria tocar no assunto, como o tempo hoje é curto. A semana passada eu estive na Santa Casa falando com o senhor Fábio Alada a respeito da reforma do pronto-socorro.
que chegou-se à seguinte conclusão: o que nós precisamos de imediato no nosso pronto-socorro? Existe um projeto grandioso, lindo, maravilhoso, que é o sonho de todo médico, o sonho de todo munícipe, de todo trabalhador da área da saúde. Mas o que nós precisamos para o nosso pronto-socorro é algo funcional, algo prático. Tá? Talvez, mais para frente, esse algo grandioso. Mas, no momento, o pronto-socorro necessita de reformas urgentes, e nós sabemos disso há algum tempo já. Ficou um tempo parado, devido ao problema da Santa Casa, do leilão da Santa Casa, tudo. Mas, agora, por exemplo, eu cheguei atrasada, que eu estava lá no pronto-socorro. A situação é caótica. Então, nós precisamos nos mobilizar, cobrar do senhor prefeito. Ele tem conversado, sim, com o Fábio Alado. O Fábio Alado me falou que o relacionamento dele com o senhor prefeito é um relacionamento bom. Os dois têm conversado bastante, mas precisa modificar esse projeto para que se torne algo prático e algo funcional, e que dê aos profissionais que estão trabalhando no nosso pronto-socorro instrumentos para que possam trabalhar e oferecer um trabalho de qualidade para a população da nossa cidade. Então, era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dercy, pelo prazo de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, eu tenho 2 assuntos importantes, senhor presidente. Quero ser bem breve, que hoje o tempo nosso é bastante curto. Um deles, o vereador Breno já comentou, é com respeito ao panfleto distribuído em nossa cidade, ao qual refere-se ao Jardim Cândida, como bairro esquecido pelo Executivo e também pelos vereadores. Acontece que o Cândida é o bairro em que me criei. Portanto, tenho muito carinho por ele e seus moradores. Quero dizer que muito tenho feito por essa localidade, com muitas indicações, inclusive para a revitalização da praça de frente à igreja, que for atendida pela administração. Indicação essa apresentada por este vereador no ano de 2009, a pedido da própria associação. Quero dizer que quanto mais conseguimos pelo bairro, melhor. Contudo, devemos dar a César o que é de César. Estive reunido há um mês com o sargento da PM, Rogério, responsável pela ronda e patrulhamento dos bairros da Zona Oeste, e discutimos a segurança nesta região. Bastante solícito, o sargento apresentou os trabalhos já realizados e comprometeu-se em intensificar a segurança no bairro, mais uma amostra da preocupação deste vereador com os moradores daquela região. Acho também que um informativo anônimo não deve ter o merecido valor, pois quem o elaborou deve ser alguém que quer denegrir a imagem nossa, do Legislativo, dizendo que nós, vereadores, esquecemos do bairro. A covardia de quem quer que seja por trás do anonimato me faz pensar que faltou a coragem para essa pessoa, que me parece deseja ser candidato e já começou errado, atacando os outros e se esquecendo de dar o devido valor às pessoas íntegras que lutam por este bairro. A pessoa que relatou os problemas através do panfleto não conhece os trabalhos de nós, vereadores. Deveria se intensificar mais, deveria procurar saber mais, para não sair dizendo bobagens, asneiras, e o que é pior, em forma anônima. Quero dizer que no meu trabalho em prol dessa região está repleto de indicações e outros documentos sempre reivindicando melhorias. Contudo, o prefeito não nos atende na totalidade, mas tenho a certeza que a minha parte está sendo feita. Quero, inclusive, convocar a população para que entre em contato comigo e apresente sugestões para a melhoria do nosso bairro e de toda a nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado. É só isso. Vereador Mami, pelo prazo de 3 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, escrita e falada, pessoas que nos assistem, meu boa noite.
como a gente tem apenas 3 minutos, gostaria de ser breve. Só comentando também sobre esse panfleto que foi distribuído na cidade, principalmente na região do Cândida, eu considero essa pessoa que fez sem nenhum pouco de escrúpulo, pessoas que é covarde, porque se ela tem alguma coisa contra a administração ou contra vereadores, ela deveria pelo menos se identificar, e foi feito um bilhete anônimo. Então, no mínimo, essa pessoa é covarde. Mas vamos lá, o que interessa. Acho que não cabe muito, dar muita ênfase a essa pessoa aí que não merece. Só gostaria de estar comentando sobre a 17ª Romaria Estadual da Juventude, que foi realizada em Araras, e de acordo com os organizadores, esteve presente mais de 5.000 jovens, vindo de 47 dioceses do estado de São Paulo. A nossa presidente da Câmara Jovem esteve participando, muitos jovens da nossa cidade, inclusive lá da Paróquia São Francisco, teve muito jovem participando, e jovem da cidade toda. E isso é um evento importante e que só traz coisas boas para os jovens. Vai em busca de algo que não é... Enquanto está acontecendo esse tipo de evento, o jovem está se ocupando com coisas boas e não estão indo atrás de coisa ruim. Essa missa também ela foi realizada pelo Dom Antônio Carlos, que ele... e também foi co-celebrada pelo Dom Wilson, que é o nosso bispo diocesano da Diocese de Limeira. Então, foi um ato muito bonito. Depois, o pessoal, os jovens saíram, caminharam por algumas ruas da cidade e, à tarde, fizeram o abraço no nosso lago, em forma de estar agradecendo, uma forma do meio de proteger o meio ambiente, que é um bem que é de todos nós, e nós devemos cuidar desse bem com muito carinho. Senhor presidente, por enquanto é só. Obrigado. A palavra, doutor Eduardo de Moraes, até às 20h30. Senhor presidente desta Casa de Leis, senhores vereadores, senhora vereadora, Júlia, presidente da Câmara Jovem, o ACICA, os vereadores da terceira idade aqui presente, caros internautas, imprensa aqui presente, quero lembrá-los a todos que segunda-feira que vem é feriado municipal, então não haverá a sessão legislativa, quando estaremos comemorando feriado municipal dedicado a Nossa Senhora do Patrocínio, ela que sempre está presente aqui no plenário desta casa. Também tive essa oportunidade grande de estar no encontro da pastoral, no PJ, na pastoral da juventude. Requeria aqui uma moção de congratulações aos que trabalharam para que esse evento fosse um sucesso. Na pessoa aí da Júlia, do Pedro William Vieira dos Santos, receberam mais de 4.000 jovens na cidade de Araras. E da melhor forma possível. Um evento grandioso, onde o jovem pôde colocar todo o seu pensamento, as suas atitudes, e sempre e acima de tudo, considerando o seu parceiro, o seu ideal de estar nas mãos de Deus, acima de tudo. Estive com o senhor prefeito municipal também no evento, e lá
fomos recebidos por Dom Antônio Altieri, bispo da Diocese de Caraguatatuba e líder do movimento jovem, que em sua palavra dirigida aos jovens, nós pudemos perceber o amor, o carinho que ele tem pela juventude, a confiança que ele tem nos jovens brasileiros e principalmente nos jovens do estado de São Paulo. Coisa muito bonita, digna de acompanhar esse bispo da Diocese de Caraguatatuba, que em todos os momentos luta e defende o jovem acima de tudo. Tivemos conversando com Dom Wilson, também bispo diocesano da Diocese de Limeira, um grande incentivador. Veio ele também de Caraguatatuba. Falei a eles que Caraguatatuba é a terra dos bispos, porque primeiro foi empossado o Dom Wilson, depois o Dom Altieri. E para nós, da Igreja Católica, sentimos-nos honrados com pessoas de uma capacidade tão grande, de uma vontade do diálogo com todos e com todas as religiões, e o carinho que tem pela juventude brasileira e pelos jovens. Esses jovens de Araras demonstraram que sabem receber, que sabem fazer as coisas certas. Parabéns a vocês. Nas explicações pessoais tem um tema um pouco mais delicado, que deixarei para mais tarde. Não havendo mais vereadores inscritos, nós passaremos agora ao intervalo regimental. A sessão está suspensa. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Magda, quem nos acompanha aqui no plenário, através do rádio e da internet, muito boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, de poder trazer ao conhecimento dos colegas vereadores e a vereadora Magda, o parecer que fiz em separado, pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação, Saúde, Assistência Social, Juventude, Agricultura, Meio Ambiente e Legislação Participativa. Com esse projeto, o senhor prefeito pretende dispor de um patrimônio público constituído por mais de uma dezena de terrenos que se encontram localizados em diversas áreas de nossa cidade, terrenos que foram concedidos à prefeitura em razão de loteamentos e disposições legais que tratam desse assunto e que prevê que o loteador deixe à disposição do município, além das áreas institucionais e áreas verdes e tal, um determinado lote, número de lotes, dependendo talvez e muito provavelmente do tamanho do loteamento, e é exatamente para que o município tenha nessas regiões, se no futuro pretender instalar algum organismo público na região, ter a disponibilidade de ter já o terreno. Aí o prefeito vem a essa casa, curto e grosso, e diz que pretende vender esses terrenos, e vem pedir autorização. Não menciona razão, não justifica, não diz para que serão canalizados os recursos
que certamente serão obtidos com o leilão desses lotes, não apresenta nenhuma justificativa. Eu fiquei raciocinando, se o prefeito pode fazer com bem público o que ele bem entender, ele não precisa de autorização dessa casa. Mas se ele não pode e deve prestar esclarecimentos à população, aqui representada por nós vereadores, eu me julgo representando um segmento da população de Araras. Ele teria que justificar, teria de dizer qual a razão de alienar esse patrimônio. Não apenas chegar aqui e falar que quer vender e pedir autorização para a gente assinar embaixo. As comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e mesmo a comissão de qual eu faço parte, emitiram um parecer favorável com o colega vereador Eduardo de Moraes, que pugnou pela reserva de um lote que, inclusive, pode, no futuro, atrapalhar o trânsito na região. Mas não é só isso. Eu fiz um parecer em separado, discordando, serei contra a aprovação desse projeto, da forma como ele chega aqui. Repito, sem uma justificativa, sem uma sinalização do que pretende o prefeito com esses recursos. Eu disse que o presente projeto tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a promover a alienação de imóveis que menciona e dar outras providências. Após o trâmite pelas outras comissões desse Poder Legislativo, o projeto obteve a anuência dos nobres pares para ter regular seguimento. Não que esse parecer em separado tenha estatura para frear as intenções do prefeito em se desfazer de importante patrimônio do município, representado pelos imóveis que pretende alienar, mas de minha parte sou contrário. Se a alienação em questão deve ter aprovação desse Poder Legislativo, é forçoso concluir que devamos opinar sobre o assunto, não apenas sobre o ponto de vista de sua regularidade legal e constitucional, mas também do ponto de vista do interesse público, que não foi sequer mencionado, nem perto chegou de fazer qualquer justificativa. Qual o interesse, portanto, o interesse público nesse caso, se o Executivo, em sua mensagem, não apresenta nenhuma razão para tal intento? Essa é uma interrogação. Por que dispor desse patrimônio nessa ocasião? Outra interrogação. O que pretende realizar com os recursos que serão obtidos? Outra interrogação. Concluo dizendo que sou contrário ao projeto, a menos que o senhor prefeito traga a essa casa razões suficientes para justificar a alienação desse patrimônio que é público. Sem isso, eu não voto favorável. Aliás, como esse projeto transitou pelas outras comissões e todos os outros colegas foram favoráveis, suponho que o meu voto apenas não vai fazer diferença. Mas eu não quero, amanhã, encontrar com alguém na rua e falar que, além de um monte de coisas e investimentos errados que essa administração faz, ainda por cima de tudo, está dilapidando o patrimônio público. Nós, como cidadãos, chefes de família, alguns aqui empresários, sabemos da importância de nossas vidas pessoal ou empresarial, de ter reservas para eventuais situações de risco, eventuais inesperados, que ultimamente vem acontecendo muito. Qualquer homem de negócio sabe que não se deve desfazer de um patrimônio, a menos que um outro investimento justifique. Mas como analisar essa questão se o prefeito não diz nada? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Por que esses imóveis serão alienados? A prefeitura encontra-se em situação de necessidade para se desfazer de patrimônio público, para honrar compromissos inadiáveis? Para que isso?
E se tivesse uma justificativa plausível, sensata, coerente com os interesses públicos, eu não tenho dúvida, eu, se fosse o prefeito, estava estabelecendo aqui. Olha, eu quero vender esses terrenos porque, com os recursos que deles virão, eu vou investir em saúde, eu vou investir em outro setor. Se é que não tem recursos apropriados para isso, e precisa, de fato, se dispor de patrimônio. Patrimônio a gente não vende, a gente não dispõe. Na medida do possível, a gente acumula para os dias de incerteza. Eu não vou compactuar com isso. E faço um apelo aqui aos vereadores, para que pensem bem no que vão fazer. Para amanhã, vocês também não serem abordados nas ruas da cidade e dizer, afinal de contas, o que vocês vão fazer com o dinheiro dos terrenos que estão vendendo? Porque eu não me lembro de prefeito estar vendendo coisas aí, ou patrimônio público, para fazer investimento, sei lá no quê, porque aqui não diz nada. A parte, senhor presidente. Parte cedida ao vereador Dercy. Vereador Marcelo, eu acho que o senhor também está coberto de razão, evidentemente. Eu acho que ele devia estar explícito no projeto a finalidade desse dinheiro. Eu acho que a maneira como vem, a verdade é que vem vindo para cá projetos na correria, e às vezes votando um projeto de maneira errada, com um número de incoerência muito grande. Eu, conversando com o Zé Bedé, ele até sugeriu, talvez, pedir aí um pedido de vistas, para que a gente analisasse melhor, que enviasse esse projeto até o Executivo, porque ele viesse correto nesta casa aqui. Cabe agora ao vereador Zé Bedé, e se ele não fizer, eu faço o pedido de vista aqui, em nome dos vereadores. Bom, se o projeto não for retirado para vista e for levado a cabo a votação, antecipo, serei contrário. Mas acho interessante e que o senhor prefeito se manifeste, então, mais adequadamente, prestando esclarecimentos a essa casa. Da forma como está, acho um absurdo. É só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo de Moraes. Nobre presidente desta casa, nobres vereadores, nobre vereadora, ocupo novamente essa tribuna para participar da discussão desse projeto de lei, no qual, pela minha comissão, como relator, procurei analisá-lo e ver todos os lotes que o Executivo quer vender. E, além desse estudo, procurei entrar em contato com a administração. Alguns pontos de vista que eu levantei acabaram sendo acertados, de lotes que não podiam ser de forma nenhuma vendidos, porque vai acabar prejudicando o bairro onde se encontra o lote. E fiz uma emenda do projeto. Também me manifestei a respeito de que não veio uma justificativa no sentido do dinheiro apurado na venda dos lotes desse patrimônio, aonde seria encaminhado esse dinheiro. Se ele entraria aos cofres públicos e serviria para outras obras que o município assim precisar. Eu também comungo de que a venda desses lotes, desse patrimônio, fosse aplicado em outro patrimônio. E em conversa com o senhor prefeito, o projeto já estava aqui, eu coloquei uma sugestão, em meu parecer, no sentido de que aquilo que for apurado com a venda dos lotes, ele seja integralmente ocupado para a desapropriação de 3 casas que são confrontantes no cemitério municipal, que passa por um período dificílimo, não tem mais lugar para enterrar os nossos cidadãos ararenses, e que necessita
dessa desapropriação para que o cemitério possa crescer e aí temos uma folga ainda por alguns anos. Me disse o senhor prefeito que iria acatar essa sugestão e de que o dinheiro levantado com as vendas desses lotes seria, então, destinado e encaminhado para a desapropriação e o pagamento dessas casas. Como vereador fiscal, estarei, de uma forma mais contundente, para saber, após as licitações, as vendas dos lotes, para onde será encaminhado este valor, que se vai acatar ou não a minha sugestão. É um crédito que eu estou dando ao senhor prefeito, no sentido de acreditar que ele realmente vai encaminhar esse dinheiro para a desapropriação das casas. Caso Uma contrário, parte, vereador. A parte cedida ao vereador Marcelo Facchini. Pois não, vereador. Eu tenho informações de que a estimativa de receita com a venda desses lotes, nós teríamos coisa por volta de R$1.700.000. O senhor fala na desapropriação de 3 casas, que provavelmente são casas antigas. Não, essa que é a razão. As Bom, casas antigas já foram todas desapropriadas. Tá, mas tem-se uma estimativa do valor dessas casas, se equivalente a desses terrenos, ou equivale a metade dos terrenos que se pretende vender? Nesse caso, venderíamos metade, não a totalidade. E mais uma coisa, há um compromisso formal? E se há, por que o prefeito não coloca na justificativa? Põe isso por escrito. Nobre. Essa questão de confiar na palavra do prefeito não está aqui posta em dúvida, mas o grupo político a que o prefeito pertence e as decisões, me parece, não são só dele. E o senhor já tem prova disso. Então, amanhã, o que fica aqui deliberado ser em função disso, vira aquilo. Eu gostaria de as coisas postas com mais clareza para ser favorável. Nobre vereador, eu não posso mencionar valores, porque nós não estamos se tratando de texto de lei ou de pedido aqui. É uma sugestão. Quando é sugestão, eu não posso trocar valores, se aquilo que for apurado será aquilo que dê para comprar ou não. É uma sugestão desse vereador para esta casa, no sentido de que nós precisamos desapropriar aquelas áreas que são confrontantes com o cemitério. Então, como não veio dizendo para o que o executivo quer fazer com o valor auferido com as vendas dos lotes, a sugestão é essa, que eu espero que seja acatado do senhor prefeito. São 11 vereadores que estarão fiscalizando aquilo que ele vai fazer com o dinheiro apurado na venda dos lotes. Senhor presidente, era isso que eu queria discutir. Bem, está como... Senhor presidente, eu Retira o pedido de vista ou permanece o pedido de vista? Eu faço aqui o pedido de vista. Peço o pedido de vista. Aliás, um pedido que o vereador Zé Bedege veio conversar na nossa mesa, tanto ele quanto eu, qualquer um dos dois, isso não há problema. Está em discussão, pedido de vista, o vereador Dercy. Com a palavra, o vereador Zé Bedege. Devido à importância, eu também acho que o Marcelo tem razão na sua preocupação. Também não tenho conhecimento total da transparência desse projeto. Eu acho que uma semana a mais para a gente tirar as dúvidas e até cobrar do prefeito um esclarecimento melhor. E esse projeto acho que foi lido em algumas sessões anteriores, e hoje só às 3 horas da tarde ele veio para a pauta. Então, eu faço aqui o pedido de vista para que nós avaliemos melhor o projeto. Está em discussão o pedido de vista, continua em discussão o pedido de vista do vereador Dercy, apoiado pelo vereador Zé Bedege. Eu gostaria de fazer uma manifestação a respeito do pedido de vista. Eu acho muito prudente que se aprove... Está em discussão, com a palavra o vereador Marcelo. Eu acho muito importante que se aprove esse pedido de vista,
Porque, a rigor, todos nós sabemos que, se amanhã esse patrimônio for alienado, isso vai cair no cofre do município, e você nunca vai poder definir exatamente para que foi. Se foi esse dinheiro para a revitalização do lago municipal, e o dinheiro que era do lago foi para comprar os lotes lá das terras que se pretende desapropriar do cemitério, enfim, vai ser mais um componente no orçamento que, a rigor, a meu ver, não tem sido bem utilizado. Segundo, a questão do cemitério é de fato preocupante, mas todos nós sabemos também que a prefeitura, em desapropriando os imóveis para aumentar o tamanho do cemitério, depois vai comercializar as urnas funerárias lá, os túmulos, as carneiras, e há uma demanda muito grande por isso. Tanto que eu sei que tem hoje uma fila de espera enorme, aguardando espaço para comprar um lote lá no cemitério municipal. Quer dizer, não que se pretenda oferir lucro com essa transação, mas o prefeito pode cobrir muito bem o valor da desapropriação das casas com a venda dos lotes lá para as famílias que pretendam adquirir. Quer dizer, nós não vamos tirar dinheiro daí, o vereador Moraes. Continua em discussão o pedido de vista. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o pedido de vista por unanimidade, senhores vereadores e vereadora. Processo número 128 de 2011, projeto de lei do Executivo número 43 de 2011, dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2012 e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação, e a votação é nominal. Vereadora Magda favorável, vereador Zé Bedé favorável, vereador Breno favorável, vereador Éder Miller, vereador Éder favorável, vereador Dercy favorável, vereador Eduardo Moraes favorável, vereador Erison Marcatelli favorável, vereador Marcelo Facchini favorável, vereador Mami favorável, vereador Miqueira favorável. Esse vereador também favorável. Esse projeto 128 de 2011 foi aprovado em segundo turno, por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Esse projeto tem emendas. Que também automaticamente são consideradas aprovadas, porque foram aprovadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria somente de salientar e cumprimentar a Comissão de Finanças, que houve por bem analisar a lei orçamentária e não fazer qualquer objeção ou indeferimento das emendas dos nobres vereadores desta casa. Parabéns a todos vocês. A Comissão de Finanças e Orçamento, com o vereador Eduardo,
se referiu, fazem parte os vereadores Éder Miller, o vereador Miqueira e o vereador Mami. Passaremos agora à votação dos requerimentos do vereador Dercy Jamir Toffolo. Processo número 154. Requerimento de informações sobre desvio de verba pública ocorrido no departamento responsável pela folha de pagamento da Prefeitura Municipal. E o outro requerimento do vereador Erison Mercatelli, solicitando informações sobre repasse de verbas para as instituições no exercício de 2012. Estão em discussão. Ninguém querendo discuti-los, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Então, os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos edis da Casa. Passaremos agora a explicações pessoais. Para manifestação dos senhores vereadores, por um prazo de 5 minutos. O primeiro vereador a fazer uso da palavra dispensa. O segundo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Éder Miller. Dispensa, senhor presidente. O vereador Éder Miller também dispensa. Para suas considerações, o vereador Dercy Toffolo. Senhor presidente, senhores vereadores, queria saudar aqui a presença da Júlia Lassi, presidente da Câmara Jovem, a dona Efigênia, também vereadora da terceira idade, também sempre com a gente, Sérgio Assica, e a todos vocês. Senhor presidente, nesse final de semana estivemos em 2 eventos na cidade, um deles representado pelo meu assessor, que foi um almoço de confraternização na Guarda Municipal, um almoço que fiquei sabendo que foi um excelente, um porco no rolete, e muito bem aceito por todos que estiveram lá, realmente foi uma grande festa. E também estivemos na cooperativa de apicultores e agricultores familiares da região de Araras, também um porco no rolete, onde estivemos presentes representando lá a Câmara Municipal, também em contato com os nossos queridos amigos, com os produtores rurais e os criadores de abelha, os apicultores. Também uma festa muito bonita, contando com a participação do Carlinhos, da CAT, que é o engenheiro agrônomo responsável por 14 municípios, também esteve presente lá, juntamente com sua esposa, e também o Claudinei Pastre, que também é um dos membros da CAT. Um outro assunto também que eu gostaria de falar, senhor presidente, e que é de muita importância, que está sendo comentado por toda a cidade, é um documento que alguns partidos políticos protocolaram nesta casa, pedindo que se mude a lei orgânica do município, para que tenhamos 17 vereadores na próxima eleição, e não mais os 11, que constitui o nosso legislativo atualmente. Quero dizer que sou veemente contra essa mudança, pois, aumentado o número de vereadores, é claro que aumenta os gastos. Este gasto a mais, para pagar novos vereadores, poderia ser usado, por exemplo, na compra de medicamentos, na realização de mais exames médicos, na construção de mais escolas, creches, enfim, dinheiro que seria melhor aplicado em favor da nossa população. Eu sei também que, como está hoje, é mais difícil para qualquer um de nós sermos eleitos. E a reeleição ficaria mais difícil. Mas mesmo correndo o risco de não ser eleito, senhores vereadores, prefiro pensar juntamente com o povo que não está de acordo com isso. Agindo assim, estarei de cabeça erguida, com a certeza de ter tomado a melhor decisão. Não penso em mim, mas sim no povo, principalmente o povo mais sofrido,
que tanto precisa da administração. Penso também que o mais importante no legislativo é a qualidade e não a quantidade. Que cada um de nós se dedique ao máximo possível, representando a nossa população. E ainda, se necessário, me disponho, vereador Breno, a participar do movimento, junto com a população, para que nos organizemos para que esse aumento não ocorra nesta casa, com baixos assinados, até mesmo manifestações em placas, tudo aquilo que for necessário para realmente combater e trabalhar de forma que a população venha a ser a mais beneficiada. 11 vereadores, eu acho que já é o suficiente para nós, para a nossa cidade. Araras, hoje, ela tem aí 120 mil habitantes, eu acredito que seja necessário. Portanto, eu acho que é jogar dinheiro fora. Portanto, eu acho que essa é a minha posição, eu acho que Araras não precisa do aumento. Fica aqui as minhas considerações e espero aí agora que tenhamos aí sucesso e que realmente a gente mantenha os 11 vereadores nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só. Com a palavra, vereador Zé Bedé. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero mais uma vez, já que nessa tribuna foi falado sobre o aumento de vereadores, eu quero fazer um discurso aqui sem demagogia nenhuma. E, por incrível que pareça, é o que está passando pela minha cabeça, que existe esse tipo de discurso aqui. Eu acredito que justificar que aumentar vereadores vai atrapalhar o investimento na saúde, na educação, isso não é justo fazer. Por quê? Acabamos de entregar mais de 1 milhão de veículos para a saúde. Meses atrás foi feita uma compra de mais de 1 milhão de medicamentos. O prefeito já inaugurou e tem mais 4, 5 creches em andamento. O prefeito tem trocado toda a frota de ônibus dessa cidade, para dar condições para os moradores, para os nossos ararenses. Então, escola está sendo reformada. Agora, se não está bem, o que é que não está bem? Por tanto gasto que está fazendo, eu só tenho 5 minutos, vereador. Então, eu não acho justo defender dessa forma os não 17 vereadores. Eu acho que não é o aumento para 17 vereadores que vai atrapalhar a saúde, a educação, até porque a população não é tão boba. Não é boba de jeito nenhum. Está vendo os investimentos que estão sendo feitos. Se não está indo bem, mesmo com os investimentos, precisamos ver o que está acontecendo. Mas não está deixando de ser investido em nenhum setor. Isso podemos afirmar com bastante clareza e convicção. Porque não construía creche, está construindo. Não construía, não reformava a escola, está reformando. Foi trocado toda a frota de ônibus, viaturas. Então, não é 200 mil, 100 mil a mais. E também não quero deixar claro aqui, que eu não tenho e não pretendo ficar nessa casa a qualquer custo, defendendo 17 ou 11. Eu acho que a Câmara Municipal deveria preocupar em divulgar mais o que nós estamos fazendo, porque é isso que a população não está sabendo. Por exemplo, apoiar o prefeito em todas as suas ações. Então, vereador, eu acredito que não é com essa justificativa que vai me convencer que Araras vai perder, aumentando de 11 para 17. Vamos voltar para 9, para 5, então. Vamos baixar o salário dos vereadores. Por que não, vereador? Eu só acho que assim, vamos respeitar quem é favorável, vamos justificar para quem é contra, por que nós somos favoráveis. E eu não estou preocupado se aumentar, se baixar, eu acho que a população não perderia nada com isso. Eu acho que não vem justificar aqui que nós estamos tirando da saúde para aumentar vereadores. Consegue da parte, vereador? Não posso, vereador. Eu queria também, como eu não pude falar nos meus 10 minutos, que foi reduzido para 3, eu também tive a preocupação de me informar sobre uma lei que a gente aprovou aqui nesta casa, que é a lei do sossego público. E a população não estava acreditando também que ia acontecer, que ia realmente funcionar. Hoje eu tive a honra também de perceber que realmente o projeto está tendo os seus andamentos.
como eu pude ver hoje lá na Guarda Municipal, os aparelhos, os decibelímetros, é o que mede lá os decibéis permitidos, entendeu? Então, fui bastante orientado e a população está sendo orientada que daqui 30 dias, mais ou menos, vai funcionar a lei. Inclusive, quero alertar as pessoas que têm o costume de perturbar o outro, né? Não é que ninguém quer proibir as pessoas a ouvir o que quer, e que ninguém é obrigado a ouvir o que ele quer ouvir. Então, tem aí limites, até 80 decibéis, a pessoa não vai ter punições nenhuma, está permitido. Com tolerância, conforme o CONTRAN, que é de 10 decibéis a mais, e também tem uma tolerância do aparelho que é de 1,5 decibéis. Então, no caso aí, quem atingir até 91,5 não será punido. Acima disso, vai ser punido. Isso vai ser aplicado uma multa no valor de R$ 127 e também perder 5 pontos na carteira. Então, aquelas pessoas que têm, às vezes, até o seu carro que não está com documento em ordem, ele pode ter até o carro dele guinchado no momento. Porque uma vez que o fiscal chegar até ele, seja o guarda municipal, a polícia militar e o agente de trânsito, ele pode verificar tudo isso e o cara pode ficar até a pé no local. Com a palavra, vereador Breno, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, colegas, novamente boa noite. Falando sobre os 11 vereadores, eu fiz referência apenas para dizer que aqueles que têm opinião que se manifestem de forma como nós temos feito, com artigos, que possam possibilitar aqueles que têm posição divergente o debate sadio, né? Eu defendo, tenho compreendido que 11 vereadores está suficiente, mas quero aproveitar esta oportunidade, né, sobre este assunto para reforçar a minha opinião, que não interessa ao Poder Legislativo. Então, precisamos definir isso entre nós, de uma vez por todas, e com a sociedade ararense. O prefeito vai propor emenda à lei orgânica? Vai propor, propõe, se não vai, encerra esse debate. 4 vereadores vão assinar o projeto de emenda à lei orgânica? Assinem ou não assinem? Pois não, ouça o vereador Dercy. Eu só me manifestei da maneira que eu acho de que deve ser feito. Isso aí, se vem o projeto ou não, já há o comentário disso. Só quis colocar o meu ponto de vista. Agora, o Zé Bedé disse que isso é demagogia. Isso não é demagogia, isso é colocar aquilo que você pensa. E a discussão sadia ao qual nós estamos propondo nesta casa. E eu vejo assim, eu não vejo de outra maneira. Eu entendo, vereador. Mas estou dizendo isso, nós precisamos superar esse debate, eu acho, porque isso não ajuda o Poder Legislativo, nós temos pautas importantes, temos bons projetos para mostrar à sociedade, questões importantes a defender, então acho que precisamos resolver, porque quanto mais tempo dura e também o projeto não tramita, isso fica sendo adiado. Então, se o prefeito vai propor, proponha, né? Não acredito. Se 4 vereadores, que é o mínimo necessário para assinar, assinem então e inicia o processo legislativo. Ou, então, 5% da população, 5% do eleitorado, que então aqueles que defendam isso façam uma campanha e submetam a apreciação da Câmara com 5% dos eleitores. Mas acho que nós precisamos superar isso, porque senão fica isso, aí a Câmara fica só girando em torno disso daí. As pessoas só perguntam disso, isso fica girando em torno de algo que acho que não é positivo. Fica pior ainda, porque aí a gente fica já... Tem um desgaste de poder legislativo que não funciona. E se a gente ficar em torno disso, então, eu sugiro que tem vereadores que defendam isso, que encaminhem isso, que a gente resolva, dê esta resposta, inclusive, aos partidos políticos que provocaram a Câmara. Provocaram no sentido de sugestão, que a Câmara faça alteração. Que a Câmara possa responder aos partidos desta forma, se vai ou não. É uma sugestão que penso que ajuda na nossa atuação interna, ajuda na nossa imagem, ajuda no andamento dos trabalhos e da superação. Não vou poder conceder por causa do tempo e também porque só uma parte nas explicações pessoais. Quero dizer com satisfação do decreto do prefeito com relação ao nome social, o nome social às travestis e transexuais de nossa cidade, nos órgãos públicos municipais. O prefeito segue um exemplo do prefeito de São Paulo, do governador do estado, de diversos prefeitos e governadores que também já realizaram, secretários de estado,
do Ministério da Saúde também, que tem adotado o nome social, que não se confunde com o registro público, que é algo que precisa de ação judicial, de modificação, inclusive, da sexualidade do indivíduo. Isso se refere à convivência social que garante os direitos do cidadão poder ser chamado para evitar constrangimentos do direito do cidadão. Então, o prefeito adota com isto um critério importante, que foi encaminhado por mim mediante indicação. Nós tentamos encaminhar de outra forma na Câmara Municipal, mas o Poder Executivo cumpriu a sua possibilidade e então instituiu mediante decreto como forma de organização do serviço público e de acolhimento da população de maneira geral, sem discriminação, nos órgãos do serviço público municipal. Quero também destacar a importante audiência pública de saúde mental que realizamos no sábado. Contou com a presença de pessoas de diversas cidades e do nosso município. Do município faltou alguns setores que atuam na saúde mental, ficou mais focado com estudantes e psicólogos que têm uma corrente de pensamento na luta da saúde mental brasileira, mas foi, com certeza, um momento importante da audiência pública da nossa cidade. Por fim, saudar a Pastoral da Juventude do Estado de São Paulo pela bela Romaria da Juventude que realizou também no sábado em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mami, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, escrita e falada, pessoas que nos assistem. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna nesse momento só para estar comentando algumas ações desse final de semana. Um dos casos que eu gostaria de estar comentando foi uma reunião que estivemos nesse final de semana do partido. E nessa reunião foi colocada pelo senhor prefeito a criação de uma coordenadoria da igualdade racial ainda esse ano em nosso município. Com a criação dessa coordenadoria, eu entendo que é um instrumento a mais que a comunidade negra vai ter para estar lutando e buscando seus direitos e levando até a população as suas questões políticas e as suas questões do dia a dia. É um instrumento a mais que ela vai ter para estar lutando, principalmente para o combate ao racismo. E falando em festa, no sábado à noite eu estive passando pela Praça Barão de Araras, onde estava acontecendo uma festa muito bonita, a festa da família. Muitas pessoas ali participando da Praça Barão de Araras, famílias, a renda arrecadado ali, tudo para a Basílica, e várias comunidades ali trabalhando em pró da realização dessa festa. Foi um momento assim agradável, um momento familiar mesmo, e está de parabéns aí mais uma vez o secretário de Cultura, o prefeito municipal, pela realização dessa festa, e as entidades que estiveram ali trabalhando. E gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que amanhã, às 19 horas, vai ser a inauguração da horta comunitária da Associação de Moradores do José Almeto. Então, essa horta comunitária da associação é um terreno que é da Inhaba, estava parado ali, onde nesse terreno tinha muito lixo, focos de criadouros de dengue. A associação pediu esse terreno para a Inhaba emprestou, né, esse terreno para a associação, e ali já foi montada uma horta comunitária. E amanhã é a inauguração dessa horta, onde já se pode até tirar algumas verduras para o consumo dessa horta. Um local que
que estava assim, impróprio, e hoje está servindo como uma horta comunitária para os moradores ali da Zona Leste, mas ali o pessoal, os moradores ali do José Almeto. Então, fica aí o convite a todos para que possam estar participando dessa inauguração amanhã às 19 horas. Obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador doutor Eduardo de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, antes de eu entrar no assunto, eu também fiz uma moção de pesar pelo falecimento de Daiane Rosa Pereira. Faleceu com 29 anos, ela, karateca, símbolo de dedicação e perseverança, viverá eternamente fortalecendo a esperança dos que hoje choram sua perda com a garra, a determinação e o empenho que a fizeram vitoriosa nos tatames. E também sempre direcionaram suas ações e atitudes entre nós. O pêsar estendido aos seus familiares, que também num ato e num gesto, que tenho certeza que foi aquilo que sempre quis a Daiane, a vida, doaram os órgãos da Daiane. Senhor presidente, trago aqui hoje, nesta casa, que tive em meu gabinete hoje, a procura de pessoas que vieram falar comigo e eu não tinha atentado para o detalhe, no sentido de que o senhor prefeito municipal, no dia 19 de julho de 2011, aprova o decreto 5.832, aonde dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travesti nos órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Araras e da providências correlatas. O que chamou a atenção deles e veio chamar a atenção minha, que a casa rejeitou o projeto. Quer dizer, os vereadores dessa casa rejeitaram o projeto. E agora o prefeito, não acolhendo aquilo que os senhores vereadores analisaram o projeto, faz publicar um decreto agora dando um nome social. Nós exaustivamente debatemos esse tema aqui. A Constituição Federal de 88, ela é a mais democrática possível que existe e que dá plena liberdade a todo ser humano que não é respeitado, seja por qual forma for, ele poderá tomar as suas providências. O que não se conforma é que políticos que visam o voto e enganar determinados segmentos da nossa sociedade, começa a trazer penduricalhos à nossa Constituição. Nós estamos fazendo da Constituição uma verdadeira coxa de retalhos, com normas, com leis que vêm e que não têm valor, que não têm sustentação, porque só quer atingir pessoas que já têm o seu direito conquistado na Constituição de 88. Analisando esse decreto também, eu vi que no artigo 2º, parágrafo 2º, está o nome anotado no registro civil, deve ser utilizado para os atos que ensejarem a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome indicado no termo deste artigo. Como que um decreto vai modificar uma certidão de nascimento? Como que vai averbar um nome social? Quem pode modificar ou anotar em qualquer documento público chama-se juiz de direito. Não é um decreto que poderá... Um momentinho, já deixo eu acabar as minhas explicações.
Então, vocês vejam bem, a Câmara rejeita o projeto. O senhor prefeito, sem conversar com a Câmara, vem aprovar um projeto, aonde eu acho que aí é que passou essas pessoas ser realmente excluídas, porque é somente nas repartições municipais. Então, está sendo atendido na saúde, saiu da saúde e vai numa loja comprar, não pode mais usar o nome social. Então, a pessoa tem 2 nomes que nós não sabemos qual é a hora que pode usar, se está saindo de um posto médico ou de alguma coisa. Isso é excluir. Isso é querer trazer direitos que não ajuda, que não dignifica a pessoa. E sim, faz com que ela possa, novamente, ser usada com 2 nomes. Quando o que garantimos na Constituição, e isso já tem várias pessoas que requereram a sua mudança de nome, de sexo, dentro do Poder Judiciário, e foram atendidas. Desta forma, sim, eu acho correto, quando vá procurar o Judiciário. Essa é a fonte e o caminho. Os demais que estão querendo arrumar, é uma discrepância, é uma discriminação com essas pessoas. Entendam os senhores que não tem nada que ver com pessoas que são agredidas, pessoas que não são, têm o seu direito garantido de ir e vir e usar da forma que quiser o seu nome, o teu corpo. Nós vemos... a parte, vereador, senão não vai dar tempo. Mas eu também preciso explanado. O senhor já teve os 5 minutos, eu não interrompi. Não, então me negue de uma vez. Não, eu vou, mas eu quero terminar o meu. Não vai dar tempo. Eu não posso atender Vossa Excelência e não terminar o meu. Então, aguarda também, a sua vez. Temos encerrado, vereador. Mais 30 segundos para concluir, então. Então, o que eu quero dizer, que a Constituição de 1988, ela é a mais democrática possível. Nós não podemos fazer com que coxas de retalho sejam penduradas sem nenhum valor sequer. Não havendo mais vereadores inscritos, eu quero comunicar aos nobres colegas que a próxima sessão será terça-feira, dia 16 de agosto, às 20 horas. A sessão está encerrada. Boa noite a todos.